Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, dia de sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia, como a economia dentro do Brasil afeta a Bolsa de Valores. E hoje a gente vai voltar a um assunto que a gente já abordou aqui no nosso canal, que é exatamente a relação entre os juros e a Bolsa de Valores. Foi pedido para mim, já que a tendência agora, de acordo com o Boletim Focus, é que os juros aumentem ano que vem, ver se sempre que os juros sobem, a bolsa acaba caindo também. Então é exatamente isso que a gente vai ver. Eu peguei o histórico aí dos últimos 20 anos de juros e de bolsa, a gente vai dar uma olhadinha sobre isso, mas depois da vinheta. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Antes de mais nada, é importante a gente sempre mostrar para vocês aqui, coisa que a gente já falou em vídeos anteriores. Esse aqui é o gráfico em que tem a bolsa em vermelho, Ibovespa, e a gente tem aqui a linha azul, que é a linha dos juros. Quando a gente pega aqui períodos menores, por exemplo, daqui até aqui, ó, a gente vê que os juros subiram. A gente vê aqui que a bolsa caiu. Quando a gente pega daqui até aqui embaixo, por exemplo, a gente vê que os juros caíram muito e a bolsa subiu muito. Tá? E quando a gente pega períodos menores também, ó, a gente vai ver aqui ó, que os juros subiram, a bolsa caiu. Ó, os juros caíram aqui, a bolsa subiu. Enfim, a gente percebe essa correlação negativa no caso. Quando os juros sobem, a bolsa cai. Isso a gente já explicou em outros vídeos, é basicamente porque aí fica muito mais caro para as empresas fazerem investimentos e fica muito mais difícil para girar a economia do país. Na verdade, os juros aumentam para segurar a inflação, para segurar um excesso de demanda. Embora tenha aqui um ou outro atraso em relação a um a outro, mas o que importa a gente é entender isso. Então, para o vídeo de hoje, porque isso a gente já falou em vídeos anteriores, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso aqui. Olha só o que acontece. Eu separei 6 pontos, na verdade 5 até agora, o sexto a gente está vivendo ele automaticamente. E a gente está falando aqui ó, de comprar, por exemplo, a bolsa nesse período de queda de juros e vender, por exemplo, no período da alta de juros. Tá, eu fiz exatamente esse raciocínio aqui e para identificar a queda de juros, eu peguei 3 meses ou 2 reuniões do Copom que ficou a taxa estacionada. Tá? 2 reuniões lá atrás em 2000, 2001, 2003, que as reuniões eram mensais, eram 2 meses e agora são em torno de 3 meses. E a gente tem na máxima né, a mesma coisa, né, 2 reuniões em que a taxa ficou estacionada no máximo, seria a venda. Então, quando a gente faz esse raciocínio, a gente vê que de março de 2001 a maio de 2003, olha só, a bolsa perdeu 7%. Por quê? Porque o crédito ficou mais caro, a economia se retrai. Então, os juros subiram de 15,25 a 26,5. A gente tem aqui ó, uma alta um pouco mais branda, né, de 16 a 19,75. A bolsa subiu 38,51%. Essa aqui parece que é a exceção em relação aos outros. Aí a gente tem aqui 11,25 a 13,75. Bolsa queda de 41,91. De novembro de 2007 até novembro de 2008. Então, quer dizer, ainda pegou um períodozinho aqui de alta e depois despencou. Tá? E a gente vê aqui esse período aqui da mínima dos juros e depois aqui. Aí a gente tem aqui a mesma coisa, ó. Chegou aqui na mínima dos juros, bolsa menos 14,94. Como eu falei daquele atraso, olha só, num período em que ainda estava aqui estável, a gente vê que a bolsa ainda subia. Só que a pessoa que deixou para vender aqui, ó, nesse ponto, ou 2 meses depois, já pegou mais ou menos por aqui. Então ela não conseguiu comprar nesse ponto aqui exatamente, ela comprou mais ou menos por aqui, então ela perdeu 14,94. Tá? Sempre lembrando que tem esse atraso. Para eu saber que chegou no fundo dos juros, eu preciso pelo menos esperar 2 reuniões aí para ver que realmente o Copom parou de reduzir a taxa. E aí a gente tem aqui, ó,
de 7,25% a 14,25%, período da Dilma, uma queda aqui de 18,60% entre março de 2013 a outubro de 2015. Então a gente vê que a bolsa está sempre em queda, excluindo esse período aqui, que inclusive foi a menor das altas de juros, tá? Ele subiu só 3,75%, mas sobre uma base de 16. Então, quer dizer, ele subiu uns 22, 23% aí em relação à base dele. Todas as outras são altas maiores, tá? Essa aqui é uma alta pequena também. Aqui foi uma crise mais sistêmica. E hoje, se a gente pensar aqui, a gente tem uma bolsa inicial em 76.753, que seria de maio de 2018, que foi 3 meses depois da bolsa ter ficado no 6,5%. E a projeção é que essa Selic vá até 8%, que é uma taxa branda também. É um aumento pequeno, igual esse daqui. Só que, em compensação, a gente vê que no histórico existem mais vezes que a bolsa chega em valor abaixo desse valor aqui do que na alta. Às vezes ela até sobe bastante, ó, como aconteceu aqui. A pessoa comprou aqui, ela ainda ganhou mais, enfim, bastante, ó, de 50 mil até 70 mil. Aqui a pessoa comprou no 60 mil, foi até 73 mil pontos. Aqui a pessoa mesmo comprou no 76 mil, já está batendo em quase 90 mil. Mas chega um momento que, se você esperar até o fim da alta de juros, a bolsa cai e acaba comendo a tua rentabilidade. Eu também fiz uma outra planilha, que ela é um pouco diferente. O que eu fiz aqui? Eu fiz que a pessoa vai comprar só quando começa a alta de juros. Quando começa a alta de juros, ou seja, na primeira reunião do Copom que aumenta aquele piso. O piso normalmente fica por algum tempo, ó, fica alguns meses, alguns meses, alguns meses, alguns meses, alguns meses e agora alguns meses. Então, o primeiro mês de alta a gente compraria a bolsa e venderia no mesmo ponto do anterior. E aí o que a gente vê aqui? Uma coisa bem interessante. A gente vê que a maior parte das subidas de juros no Brasil são em abril. Não faço a mínima ideia por quê. Provavelmente coincidência. Ó. Abril de 2001 começou a alta, abril de 2008 começou a alta, abril de 2010, abril de 2013. Então será que vai começar aqui em abril? E a gente vê que os resultados são inclusive piores. E agora a gente ainda não entrou nesse ciclo, porque a taxa de juros não começou a subir. Provavelmente vai começar esse ciclo quando ela for para 6,75% ou 7%. Tá? De acordo com o Banco Central, quando ele resolver aumentar aí a taxa. Então também é interessante ver isso, mas os resultados ficam piores ainda. Por quê? Porque nesse período aqui que a taxa está estacionada no mínimo, a gente tem todo um investimento com juros menores e que fazem as empresas conseguirem crescer, que é esse finalzinho aqui, que é esse finalzinho aqui, que é esse finalzinho aqui. O que fica meio claro para mim é que a queda dos juros por um período prolongado faz com que seja quase um fim de festa. Tá? Só que pode acontecer, por exemplo, igual aconteceu aqui, de 2004 a junho de 2005. E aí eu comecei a fazer um estudo do Ibovespa dolarizado com juros nos Estados Unidos, para a gente ver se um tem a ver com o outro ou não. E o que eu achei interessantíssimo é o seguinte: a gente vê aqui que enquanto os juros dos Estados Unidos estão subindo, que é exatamente o que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos, os juros já saíram de 0,25 nos últimos 2 anos para 2,25, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, a gente vê um crescimento da bolsa aqui do Brasil, em dólar no caso, né? E a gente vê aqui um crescimento dos juros dos Estados Unidos também com a bolsa em alta. Quando os Estados Unidos começou a cair o juro aqui, a bolsa do Brasil ainda estava em alta. E aí no finalzinho aqui desse período aqui de queda de juros, aí sim a bolsa do Brasil já tinha sentido. Tá? Então o que eu cheguei a fazer aqui? Eu peguei uma correlação. Eu fiz primeiro a correlação do Ibovespa com os nossos juros, e a gente vê que tem uma correlação negativa, uma correlação até forte, um R quadrado de quase 70%. Então quer dizer, quanto menor os juros, maior vai ser a taxa do Ibovespa, mais ele vai valer.
E a gente tem aqui o oposto, né? A gente tem o próprio juros dos Estados Unidos com o Ibovespa dolarizado. E um R quadrado maior ainda, de 0,81 no período de junho de 2003 a setembro de 2007. Quer dizer, quanto maior os juros nos Estados Unidos, a gente tem uma bolsa mais valorizada em dólar. É estranho isso, porque normalmente se os juros dos Estados Unidos crescem, isso significa que se os Estados Unidos está pagando mais, o normal é que o dinheiro saia dos países emergentes como um todo, assim como do Brasil, e migre para os Estados Unidos para que as pessoas ganhem mais lá sem um risco, né? Sem o risco Brasil, por exemplo. E a gente vê que não é isso que tem acontecido no mercado da Bolsa de Valores, principalmente porque quando a gente tem uma situação dessa, os emergentes eles têm um certo atraso e aí é o período que eles estão crescendo e a gente percebe isso no Brasil. Outro motivo também é que o risco nos Estados Unidos, quando os juros estão maiores e quando você tem aí um controle maior da inflação, e aí você tem alguma parcela de capital que acaba indo para os países subdesenvolvidos ou emergentes, como a gente gosta de falar hoje em dia. E a outro ponto também que é importante é que normalmente quando os Estados Unidos está subindo os juros, a gente acaba tendo nesses últimos anos pelo menos, aí se a gente pegar de 2003 até 2015, 2016, a gente vai ver que o dólar ele se enfraqueceu muito. Então as moedas do mundo todo acabaram se valorizando. Então a gente tem às vezes uma rentabilidade do Ibovespa em dólar, mas nem sempre uma rentabilidade nominal. Tá? A rentabilidade em dólar é muito maior. Só como exemplo, de 2003 a 2007, o Ibovespa subiu em dólar 1.600%, subiu em reais 900%. Então a gente vê aí uma diferença grande. Por quê? Porque o real se valorizou em frente ao dólar. Então a gente tem esses três motivos, e quando a gente pega o período atual também, que vocês devem estar querendo ver, a gente tem já um R quadrado menor, só de 43%, mas também correlacionado positivamente. A gente viu que o Ibovespa é correlacionado negativamente com os nossos juros do Brasil e correlacionado positivamente com os juros dos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esse vídeo acabou vindo de uma ideia lá do grupo de WhatsApp que a gente tem, um grupo que tem alguns analistas, inclusive o próprio Thiago Reis da Suno é que acabou falando que a Bolsa Brasileira acaba subindo em período de alta de juros. Eu, em vez de retrucar ele direto, eu resolvi fazer o estudo que acabou virando esse vídeo. Então agradeço aí a participação dele lá no grupo de WhatsApp e a gente vê que realmente aconteceu isso. É um caso a se estudar e um caso também para a gente pensar, né? O que a Bolsa vai fazer? A Bolsa vai seguir agora os juros dos Estados Unidos e fazer ela bater recorde atrás de recorde, ou ela vai seguir os históricos dos nossos juros e fazer a Bolsa cair? E aí a conclusão fica para vocês, a conclusão fica para o futuro, depende muito mais aí do crescimento da economia como um todo. Queria aí agradecer a todos por estarem vendo esse vídeo. Não se esqueçam também de acessar a área de membros, a gente está sempre com material novo, o link está aqui na descrição. A gente tem 2 carteiras gratuitas para você acessar, basta se cadastrar como membro bronze. A gente ainda tem o nosso site www.dicadehoje7.com, que é o nosso site que a gente coloca artigos gratuitos. Então, por exemplo, essa semana a gente analisou Fibria e Fleury. Na semana anterior a gente analisou outras 2 empresas, fora outros artigos que são interessantes também, da Patrícia, do Egbert, do Rafael Zatar, como um todo. Muito obrigado a todos de novo, um abraço, bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.